Bom dia, ótimo domingo para você que está acompanhando a nossa aula de hoje. Estamos aqui com a classe das Mulheres Adoradoras da Igreja Batista em Brás Cubas, neste mês bastante significativo para nós, no sentido do Outubro Rosa, do cuidado com a saúde, mas entendemos que precisamos continuar o estudo da Palavra de Deus, alimentando nosso espírito, nossa alma, ainda que de forma remota, mas é importante mantermos o estudo da Palavra de Deus. E vamos então continuar com a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nos últimos 2 domingos estudamos a primeira carta e hoje e no próximo domingo concluiremos o estudo desta segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje veremos os capítulos 1 e 2 e no domingo que vem encerraremos com o capítulo 3. Então, vamos hoje começar aqui com a saudação. Peço a você que já esteja aí com a sua Bíblia em mãos, aberta na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vamos orar então agradecendo a Deus por esse dia e pedindo sua sabedoria e discernimento para o entendimento da palavra. Querido Deus, nós estamos aqui com o nosso coração grato, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, nos ajudado nas dificuldades, fortalecido a cada uma de nós para que continuemos buscando o Senhor, estudando a Tua Palavra, extraindo delas riquezas, preciosidades, princípios para a nossa vida, Pai. Muito obrigado, ó Deus, eu te agradeço. Agradeço a Deus porque o Senhor sempre tem uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, de refrigério, mas também uma palavra de correção. Obrigado, ó Deus. Obrigada porque em tudo isso vemos a Tua boa mão e percebemos, ó Deus, o Teu amor. Tua palavra diz que o Senhor corrige aquele a quem ama. Por isso, nos sentimos amadas pelo Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos corrigido, para que sejamos a cada dia melhores, para que alcancemos a estatura de varão perfeito do seu Filho Jesus. Muito obrigada, ó Deus. A Ti toda a honra, toda a glória e louvor. Nosso coração se regozija em Ti, na certeza da Tua presença santa, purificando e santificando a nossa vida. Muito obrigada, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Oro por todas as mulheres, por aquelas que têm enfrentado o câncer, por aquelas, ó Deus, que estão nesse processo, nesse tratamento, que a Tua boa mão seja sobre a vida de cada uma delas, ó Pai. Que a palavra do Senhor seja sempre consolo e refrigério para suas almas. E que o Senhor esteja, ó Deus, operando e tratando a cada uma, ó Deus, com o Teu cuidado, com o Teu zelo, com o Teu consolo, Senhor, e com a Tua renovação, com a Tua restauração, ó Pai. Em nome de Jesus, guarda, ó Deus, estas mulheres preciosas e que têm enfrentado essa luta, bem como suas famílias, ó Pai, que possam apoiá-las, ajudá-las neste momento, ó Deus. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos começar no capítulo 1, os versículos 1 e 2. Como era comum, as cartas, as epístolas sempre começavam com uma saudação, depois vinha com o corpo, né, com a mensagem propriamente dita que se queria dizer e transmitir, e concluía-se então com uma despedida, como nós vamos ver aqui nesses 2 capítulos. Então, primeiro capítulo, versículos 1 e 2. Vamos lá? Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Então, Paulo inicia aqui sua saudação, como era costume, e embora algumas palavras apenas, né, poucas palavras que ele usa aqui para essa saudação, mas que tem ensinamentos também preciosos para a nossa vida. Vamos ver então o que Paulo quis dizer e quis trazer aos irmãos com esta saudação. Primeiro ele faz a citação da equipe missionária, né? Então Paulo não estava sozinho nesse ministério de evangelização e de fortalecimento das igrejas. Então ele também dá nome aos seus companheiros, Silvano, né, ou Silas, e Timóteo. Mas o nome dele aparece em primeiro, como sendo ali o líder, né, deste grupo. E até no final ele diz, né, que essa carta foi escrita por ele, né, então ele assina essa carta. Mas é importante dizer e lembrar que ele cita estes outros dois irmãos, também corresponsáveis por esse trabalho, por esse ministério de evangelismo. Bem, e ele continua trazendo aí o destinatário desta carta, né? O destinatário, então, a igreja dos Tessalonicenses. Lá em Atos 17:1, fala sobre a chegada deles a esta igreja. Vamos voltar então um pouquinho. Atos, capítulo 17, no versículo 1, logo no primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E aí, lendo até o versículo 9, vamos ver como foi esse trabalho, né? Nós fizemos isso no primeiro domingo, quando iniciamos este estudo aos Tessalonicenses. Então já havia ali uma sinagoga e, como era costume, Paulo então se dirige a essa sinagoga e ali por alguns dias ele, na verdade por 3 sábados, para ser mais preciso, ele então fala sobre a palavra de Deus e traz ali o ensino, o evangelho do Senhor Jesus para aquela igreja, para aqueles irmãos. Continuando, voltando lá então para a saudação de 2 Tessalonicenses, ele traz algumas questões aqui importantes. Ele diz que a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala desta importância da igreja estar unida com Deus, né? A igreja em Deus, essa palavrinha em quer dizer união. Então, a igreja dos Tessalonicenses, ela tem uma posição física, mas ela tem principalmente uma posição espiritual, ela está unida em Deus. A igreja precisa sempre estar unida com Deus e assim obedecer à vontade e aos propósitos divinos para a igreja. E também fala no Senhor Jesus Cristo. Então, em pé de igualdade, né? Jesus é Deus, Deus é Jesus. Então, não há aqui uma divisão, não há aqui uma inferioridade de Jesus em relação ao Pai, mas eles estão em igualdade. E embora ele não cite aqui o Espírito Santo, mas nós sabemos que a palavra de Deus traz essa então trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, e ele traz aqui também papéis importantes nessa definição de Deus como Pai, ou seja, a igreja tem um Pai, tem esta paternidade que vem do Senhor Deus e tem também o senhorio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o Senhor, é a cabeça da igreja. E aí ele traz uma expressão que é bastante comum, que é a graça e a paz. A graça era uma expressão bastante usada pelos gentios, né, pelos gregos e pelos romanos, e é uma expressão que na língua grega significa alegria. Então era comum que os gregos se cumprimentassem e se saudassem com a expressão graça. E os judeus
era comum que eles usassem o shalom, né? A expressão shalom, que significa paz. Então, Paulo traz estas duas expressões, a graça e a paz. E isso então o que quer dizer? Mesmo nessas poucas palavras, Paulo já está trazendo aqui para nós a questão da soterologia, que é a doutrina da salvação. Quando ele usa a expressão graça e paz, ele não está somente trazendo essa ideia de que o evangelho de Deus é para todos, para os gentios e para os judeus, mas também trazendo a questão da doutrina da salvação. Ou seja, a graça, ela é o favor de Deus sobre a nossa vida, é o desenvolvimento da salvação. Por causa da graça de Deus, nós somos salvos, porque essa graça maravilhosa nos alcançou, embora não merecedores. E também fala sobre a paz. E nós temos duas questões sobre a paz. Nós temos a paz com Deus, que é na pessoa de Jesus Cristo, que nos traz essa justificação diante de Deus. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. A palavra de Deus diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo está se referindo a essa paz com Deus que nós recebemos através de Jesus Cristo, ou seja, fomos justificados. E esta aliança que estava quebrada foi restaurada. Jesus Cristo nos justifica diante de Deus. E depois desse processo de justificação, nós temos a paz de Deus, ou seja, a segurança em Jesus Cristo. Vamos ler João 14, 27. João 14, 27. Voltando aqui um pouquinho. João capítulo 14, versículo 27. A palavra de Deus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o versículo antes fala sobre o Espírito Santo, nosso Consolador. Então, nós temos aqui a paz de Deus, que é essa segurança que nós temos em Cristo. Então, somos alcançados pelo favor de Deus, pela graça maravilhosa de Deus. Isso nos traz paz com Deus, ou seja, Jesus Cristo nos justifica e traz esta união com Deus, e a partir daí nós podemos experimentar da paz de Deus, ou seja, a segurança em Cristo Jesus. Isso é favor de Deus sobre a nossa vida e é maravilhoso demais. Então, Paulo já inicia trazendo estes aspectos da doutrina da salvação. Muito bem, vimos aqui então essa primeira parte com esta saudação, com esse prefácio. Vamos agora para os versículos de 3 a 12, que falam sobre os elogios. Paulo elogia os irmãos tessalonicenses por causa do progresso que eles estavam mantendo. Vamos ler então dos versículos 3 ao 12. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam,
E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui Paulo trazendo alguns elogios pelo progresso desses irmãos. Então, ele começa com ações de graças públicas, pelo crescimento do que? Da fé e do amor, mesmo na tribulação, louvor a Deus pelo progresso. Isso é muito importante, testemunhar da graça e do favor de Deus. E vejam bem, Paulo aqui ele devota, ele atribui todo o louvor a Deus. Isso é importante porque nós devemos sim valorizar o progresso das pessoas, né, o crescimento, mas é importante que todo o louvor seja dedicado e oferecido à pessoa de Deus, porque é Ele quem permite e quem abençoa e quem sustenta e quem proporciona este crescimento. Então, todo louvor deve ser a Deus. E é importante que nós façamos isso de maneira pública. Como é importante nós testemunharmos do favor de Deus sobre nossa vida, nossa família, nossa igreja, enfim, sempre agradecendo a Deus e testemunhando do Senhor pelas obras dele na nossa vida. E vejam só, Paulo cita aqui dois aspectos, a fé e o amor. Interessante porque Paulo, nas suas cartas, né, ele sempre fala de três aspectos: a fé, o amor e também a esperança. Mas nestes versículos ele não fala sobre a esperança. Por quê? Provavelmente porque este tema seria tratado nesta carta, porque provavelmente os irmãos estavam ali tendo algumas dificuldades nesse entendimento dessa esperança em Jesus Cristo, mas que estavam tendo alguns ensinos contrários a respeito dessa esperança, a respeito de Jesus Cristo que viria outra vez. Então, talvez por isso ele não cite a esperança, mas depois ele vai falar sobre isso. Bom, Paulo fala nesses versículos também, ele encoraja a perseverança destes irmãos, mesmo diante de perseguições e adversidades. Um texto muito oportuno para nós também, que estamos passando por essa pandemia, por esse momento de muitas lutas e dificuldades. Importante que sejamos sempre encorajados e que busquemos na palavra de Deus esse encorajamento para a perseverança, ou seja, estudando um pouco sobre esses aspectos socioemocionais, aprendi sobre a determinação. Determinação é você ter um alvo, você estipular uma meta. E a perseverança é você manter-se nesse caminho, mesmo que apareçam dificuldades. Então, é exatamente sobre isso que Paulo está dizendo e encorajando esses irmãos, porque eles estavam permanecendo, né, neste propósito, mesmo diante das perseguições e adversidades. E o mesmo também nós devemos buscar.
esta perseverança, mesmo diante das lutas e dificuldades. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então precisamos vigiar o tempo todo, orar, buscar em Deus esta perseverança, esta continuidade, esta constância que Paulo também cita aqui. E é importante que nos versículos que se sucedem, Paulo fala sobre aqueles que estão causando então essa tribulação, que estão causando essas dificuldades ali, esses problemas na igreja de Tessalonicenses, uma igreja nova, não é mesmo? E que já estava ali sofrendo tantas perseguições. E é importante nós entendermos, a palavra de Deus nos diz que a vingança pertence a Deus. Quantas vezes nós não fomos magoados, ofendidas, traídas, sofremos com as pessoas, às vezes palavras, ações, e pode surgir em nós esse desejo de se vingar, de pagar na mesma moeda. Mas a palavra de Deus diz que a vingança pertence a Ele. A nós só nos cabe então oferecermos o perdão e entregarmos a Deus. Vamos ler esses textos. Romanos 12, 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. A palavra de Deus diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira santa que não peca, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então não cabe a nós buscarmos a vingança, pagar o mal com o mal, dar na mesma moeda. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que se alguém bater na nossa face, devemos oferecer o outro. Se alguém pedir algo, devemos dar também a capa. Se pedir para andar uma milha, devemos andar duas. Este é o cristianismo que Jesus ensinou e que ele praticou, né? E que deixou como referência, como exemplo para nós. É um desafio grandioso, porque a nossa carne milita contra as coisas espirituais. A nossa vontade é nos vingarmos, é pagarmos na mesma moeda, dar o troco. Mas a palavra de Deus diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então, coloque nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, faça isso. Isso vai trazer calma, alento para o seu coração, com certeza. E o Salmo 73 é um salmo também que fala sobre isso. Muitas vezes nós passamos e vivemos tantas situações e que parece que os maus estão sempre prosperando e os injustos estão sempre se dando bem e aqueles que praticam a justiça estão sendo penalizados por isso. Mas o Salmo 73, eu não vou ler todo, mas leia depois, medite nesse texto. E eu gostaria de ler apenas aqui o versículo 16, alguns versículos aqui a partir do 16, diz assim: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, até que eu entrei na presença de Deus e vi o fim daqueles que praticam a iniquidade. E o fim é muito triste. A palavra de Deus diz, versículo 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, meu irmão, minha irmã, não fique preocupado se você está vendo pessoas ímpias prosperando. Entregue nas mãos de Deus, coloque sua vida nas mãos de Deus. Faça você a justiça. A palavra de Deus diz que o justo deve permanecer praticando a justiça, vivendo puramente. E aqueles que estão longe de Deus, que pratiquem injustiça, que escolham o caminho, isso não é um problema seu. Coloque nas mãos de Deus e ore por aqueles que te perseguem, por aqueles que de alguma maneira te ofenderam e trouxeram problemas para sua vida.
E aí Paulo conclui aqui, a partir do versículo 11, dizendo que ele ora, né, ora por sucesso na vida cristã. Né, o sucesso na vida cristã, talvez essa palavra sucesso nos nossos dias esteja muito ligada à questão da prosperidade financeira, a questão de você ter muitos bens, de você ter fama, de ser reconhecido. E interessante que quando Paulo ora aqui por esses irmãos, ele traz outros aspectos, não é mesmo? Olha aqui o que diz no versículo 11. Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então vejam como é diferente o foco da oração de Paulo por sucesso na vida cristã, né? Realmente tem esse sentido espiritual. Não que seja problema você ser próspero, né, e ter bens, não é isso, mas o foco da nossa vida não pode estar nestas coisas deste mundo. E aí nós temos aqui nestes versículos uma sugestão de uma poesia ou de um salmo escatológico hebraico. Os estudiosos, né, dizem que nos versículos aqui de 5 a 10 há essa espécie de poesia, porque Paulo usa alguns recursos típicos da linguagem do texto poético. Primeiro, o estilismo, que é um jogo de palavras, né? Palavras com a mesma terminação, ou palavras parecidas. E nós vemos aqui nos versículos, começando aqui no versículo 6, ele fala: se de fato é justo para com Deus que ele dê paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados. Então essas três palavras, né, tribulação, atribulam, atribulados, esse jogo de palavras se chama estilismo e é típico da linguagem poética. E aqui também tem um paralelismo, quando um verso faz paralelo a outro com o mesmo sentido. E nós vemos isso nos versos 5 e 10. No 5 e no 10, falando sobre o juízo de Deus, né? Então, fala sobre esse tempo de juízo de Deus que virá e também sobre o sofrimento, né, em que passamos. Então, nesses dois versículos, o 5 e o 10, falam sobre isso. Depois nós temos o 6 e o 9 falando sobre o mesmo assunto também, né? No versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele depare em tribulação. E o 9 falando também que estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, os dois versículos falando sobre o fim daqueles que não obedecem a Deus, né? O fim dos ímpios. E nós temos o 7 e o 8 também falando sobre o mesmo assunto, falando que nós que somos atribulados seremos aliviados em Jesus Cristo, né? E o 8 também dizendo que Deus, né, chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, falando sobre essa volta de Jesus. Então nós temos esse paralelismo nesses versículos 5 e o 10, falando sobre o juízo de Deus, o 6 e o 9 sobre o fim daqueles que não buscam a Deus, e o 7 e o 8 sobre a volta de Jesus Cristo. Então, Paulo, como um judeu também, talvez esteja então nesses versículos usando desse recurso da poesia para falar sobre aspectos escatológicos, né, sobre o fim dos tempos, o fim de todas as coisas. E aí nós vamos para o capítulo 2, do 1 ao 12, que falam sobre, então aí a gente entra mais no ponto em que Paulo, no objetivo dele com essa carta, corrigir alguns erros que estavam acontecendo ali. Então, nós vamos agora ler dos versículos 1 ao 12 do capítulo 2.
a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Muito bem. Então, esse trecho, Paulo está falando sobre a vinda do Senhor Jesus, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade, o caráter dele e a sua derrota. Bom, então vamos ver aqui alguns aspectos desse trecho. Bom, primeiro, Paulo diz aqui que ele está exortando os irmãos. Então, até então, Paulo estava mais tranquilamente elogiando os irmãos, apreciando como eles estavam lidando, né, com a vida cristã, mas agora ele começa uma exortação, ou seja, ele está inquirindo desses irmãos uma resposta, fazendo uma requisição séria a respeito deste assunto, a vinda e o dia do Senhor Jesus. Porque, como nós vimos, Timóteo esteve em Tessalonicenses, foi lá para saber como estava andando a igreja e retornou, então trazendo algumas questões ali em que os irmãos estavam se perdendo. Então, por isso Paulo escreve essa carta para corrigir esses erros. Então, aí ele já vem um pouco mais pesado fazendo essa exortação aos irmãos. Bom, e aqui nós temos uma questão bastante importante. A mentalidade grega tinha um aspecto muito espiritualizante, como nós vimos já em alguns outros estudos, de que eles entendiam que tudo aquilo que era humano era mal, então eles tinham uma visão muito espiritualizante das coisas, ao ponto de entender que o dia do Senhor já tinha vindo, num sentido espiritual. Ou seja, o termo utilizado é escatologia realizada. Eles acreditavam que tudo o que estava sendo pregado já estava acontecendo, inclusive o dia do Senhor. Que Jesus, de uma forma espiritual, já tinha vindo pela segunda vez. E eles estavam então vivendo esse momento do dia do Senhor. Então, Paulo vai corrigir esse erro, dizendo que o dia do Senhor ainda não havia chegado. Bom, e aí ele usa então alguns aspectos.
E aqui nesse trecho, irmãs, nós temos, como nós até já estudamos no final do ano passado na classe, a respeito dos últimos tempos. E nós temos visões diferentes, com respaldo bíblico, inclusive, para isso. E esse trecho, dependendo da visão que se tenha sobre a grande tribulação, você vai ter um encaminhamento diferente. Mas não é aqui nosso objetivo nessa aula aprofundarmos esse assunto sobre o pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, ou seja, pré-tribulacionismo, a igreja acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e o pós-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, ou seja, a igreja passa pela grande tribulação. Então, nós temos, né, basicamente essas duas visões que interferem um pouco no sentido desse trecho da Bíblia. Mas nós vamos nos ater aqui a dois aspectos que Paulo cita para explicar que o dia do Senhor ainda não chegou, para explicar para aqueles irmãos que Jesus voltará uma segunda vez, mas que esse dia ainda não chegou e que vai ser real e físico e que eles vão ver. Então, ele cita primeiro a questão da vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento da igreja. Quer seja antes da tribulação ou depois, esse momento vai acontecer, a igreja será arrebatada com ele, os salvos serão arrebatados com Jesus Cristo. E um segundo momento, o dia do Senhor, ou seja, o reinado de Cristo. Então, Paulo cita esses dois aspectos para dizer, olha, nós já fomos arrebatados? Não. Jesus já está reinando? Não. Então, isso explica que o dia do Senhor ainda não chegou. Tanto é que muitos, acreditando nisso, tinham até deixado de trabalhar, como a gente vai ver depois no domingo que vem. Alguns estavam até deixando de trabalhar porque Jesus já veio, já o dia do Senhor já chegou, então para que ficarmos nos preocupando com essas coisas? Então Paulo cita esses dois pontos para corrigir este erro e dizer que o dia do Senhor ainda não chegou, mas que ele virá. Isso é fato. Bom, e aí Paulo fala também sobre a apostasia. O que é a apostasia? É um afastamento do ensino religioso, é um abandono da fé. Então, esse momento também vai acontecer e preceder a volta de Jesus, o dia do Senhor. Vamos ler Atos 21. Atos 21. A palavra de Deus diz o seguinte: e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Então aqui Paulo estava falando sobre a questão deles se afastarem do ensino religioso que Moisés havia trazido para o povo. Mas agora nós vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, que é também um outro momento em que é falado sobre a apostasia. E aqui sim falando sobre os últimos tempos, que é sobre a qual Paulo está citando lá em Tessalonicenses. Ele não está falando da apostasia lá dos ensinos de Moisés, mas da apostasia nos últimos tempos, ou seja, esse abandono da fé. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, isso é algo que também vai acontecer. Alguns apostatarão da fé, alguns deixarão então de crer
na palavra de Deus, na doutrina que foi ensinada. E isso é um perigo, é algo que a gente precisa estar firmado na palavra, porque chegará esse tempo, né? Jesus também diz em Mateus que o amor de muitos se esfriará. Bom, então, Paulo fala sobre estas questões que precederão a volta de Jesus e fala também sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, que será revelado no final dos tempos, o anticristo. E aí nós temos esses textos que falam sobre esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, e que nos dão a entender, lendo esses textos, que fala sobre o anticristo. É fato, assim como temos estudado com o pastor Juliano, o livro de Apocalipse, que anticristos já se manifestaram, mas a palavra de Deus fala de o anticristo, que virá também e precederá a volta de Cristo. Lá em Daniel 9:27, quando tem a profecia das 70 semanas, vamos ler Daniel 9:27. Ele fala sobre isso. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, nós temos um outro texto também, Mateus 24:15. Mateus 24:15, que diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobreirado não deixe tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Então, aqui tem essa também, fazendo essa citação lá de Daniel. Bom, nós vamos agora para o último texto, Apocalipse 13. Apocalipse 13, 5 e 6. Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, nós temos esses textos fazendo referência a esse homem da iniquidade, a esse filho da perdição, o anticristo, que será revelado antes da volta de Jesus Cristo. Então, Paulo está fazendo menção a esses aspectos escatológicos para que os irmãos ali entendam que o dia do Senhor ainda não chegou, mas que ele virá. Que isso é fato, Jesus Cristo voltará. Bom, e aí, terminando então esta exposição escatológica, ele faz a ação de graças e a exortação, como é comum, no final do capítulo 2. E nós vamos para ele agora. Vamos ler os versículos 13 até o 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei
firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então, Paulo começa tranquilo, elogiando os irmãos, né, pelo progresso, pelo crescimento. Depois ele faz ali uma exortação, uma correção, porque eles estavam se desviando do ensino que já tinha sido pregado a eles, né? Então estavam absorvendo aqueles falsos ensinos de que o dia do Senhor já tinha vindo, por conta de toda aquela cultura muito forte que em que eles estavam inseridos, né? E aí Paulo termina fazendo sua oração e sua ação de graças por aqueles irmãos. Vamos ver então, para concluir, alguns aspectos desta oração e desta ação de graças. Bom, Paulo cita então aqueles que estão destinados à salvação, à vinda de Deus, né? Então, ele fala que devemos sempre dar graças a Deus por vós, né? Porque Deus, ele vos escolheu. Então, ele cita aqueles que foram escolhidos por Deus. E a vinda aqui de Deus, é claro, entendam, a vinda de Jesus Cristo. E aí, então, ele ora por esses irmãos. E quais são os principais motivos, né, de sua oração? Porque Deus os escolheu, Deus preferiu amá-los para a salvação como expressão do seu amor. Então, nós sabemos que amar é uma escolha e Deus escolheu nos amar e assim salvar-nos através de Cristo Jesus. Paulo também ora pela santificação do Espírito e fé na verdade. Vejam só os motivos da oração de Paulo: a santificação do Espírito e a fé na verdade, para que aquela igreja permanecesse firme, se santificando no Espírito e crendo tão somente na verdade de Deus e não nos falsos ensinos. E ele também pede para que eles possam alcançar a glória de Jesus, ou seja, para que suas vidas possam ser um reflexo de Jesus Cristo, que sejamos embaixadores de Cristo. E aí ele retoma o conceito da esperança. Lembram-se que lá no início ele falou sobre fé e sobre amor, mas não falou sobre a esperança. E aqui ele retoma então, dizendo que a nossa esperança ela é dada por Deus. E nela devemos nos apegar e sermos confirmados. Então, o quanto é importante que a nossa esperança esteja na pessoa de Deus, de Jesus Cristo. Porque eles estavam ali um pouco confusos em relação a isso, no sentido de que não esperavam mais por Jesus e achavam que essa segunda vinda já havia acontecido de uma forma ali espiritual. Então, aqui Paulo retoma o conceito da esperança. Olha, nossa esperança é dada por Deus e nós devemos nos apegar a ela, a Jesus Cristo que virá, e sermos assim confirmados. Então, hoje nós terminamos aqui o nosso estudo destes 2 capítulos da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, com essa ação de graças e com essa oração maravilhosa que Paulo fez, para que os irmãos eles fossem firmados, para que eles permanecessem firmes.
Essa é a minha oração pela minha vida, minha oração também pela vida das irmãs da classe, pela Igreja de Cristo no geral, para que possamos permanecer firmes e guardar as tradições que nos foram ensinadas. Muitas coisas novas têm surgido, muitas filosofias, e a palavra de Deus diz que nós não devemos ir atrás de filosofias, de doutrinas, né? Ventos de doutrinas. Não podemos ser como meninos inconstantes, mas devemos estar firmados nessa esperança que é Jesus Cristo. Então, que Ele assim nos encontre. Né? Nós temos aquela parábola em que Jesus diz: quando, pois, vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Que o Senhor nos encontre firmados, porque Ele vem. E nós vamos terminar esse estudo com essa canção, refletindo sobre a volta de Jesus, que é algo certo. Pode ser que seja antes da tribulação, depois, né? Nós temos essas correntes, mas fato é que Jesus virá. Ele virá e Ele levará a sua noiva. E que quando Ele fizer a chamada, que o meu nome, que o seu nome estejam no livro da vida. Que sejamos chamados para viver, então, essa vida maravilhosa que nos aguarda, que Jesus vai preparar para nós. Tenham um bom dia, Deus abençoe e até o próximo domingo. Vamos concluir com 2 Tessalonicenses capítulo 3. Deus abençoe vocês. Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei